Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e coragem. Vocês sabem que eu gosto de, antes de mergulhar nas nossas reflexões, eu gosto de começar o nosso estudo sempre pensando a respeito daquilo que nós iremos pensar. Por isso que eu busco sempre a origem da palavra. Eu busco na história, lá atrás, como é que nossos ancestrais utilizaram pelas primeiras vezes o conceito que nós vamos falar. Porque a gente sabe que a língua, ela é viva, ela é dinâmica e ela se modifica, ela se adapta, ela se altera, ela se transforma. E muitas vezes a forma como nós usamos hoje uma palavra, um conceito, ele já foi, não nem digo distorcido, mas distanciado de quando ele foi criado, porque os costumes mudaram e a nossa necessidade de comunicação também sofreu alteração. Então é interessante, é sempre rica essa experiência de buscarmos lá atrás como era usada a palavra que hoje a gente vai estudar. Então, pensando a respeito da palavra coragem e fazendo essa busca, às vezes na filosofia, na mitologia ou na própria etimologia da palavra, nós vamos primeiro constatar que ela é uma palavra linda, porque ela é irmã, ela é parente, ela é próxima dessa outra palavra que a gente põe em poesias, que a gente coloca nos momentos mais emocionantes da nossa vida, que é a palavra coração. Então, se nós pensarmos em coração e coragem, o que muda é o final. Mas esse final que muda também não muda, porque o final de ação e o final de agem, se buscarmos a etimologia desses dois sufixos, nós vamos perceber que eles são a mesma coisa. Porque ação vem desse actum, do latim, dessa língua antiga. E o agem é uma adaptação do ação, é uma outra forma de falarmos da ação, do actum. Então, é como se coragem e coração fossem praticamente irmãs. Onde que elas vão se diferenciar? A palavra coração, ela está focada mais no core, que é o coração mesmo, o órgão. Enquanto que coragem era utilizado mais, elas eram muito próximas, mas o que diferenciava uma da outra? Uma era mais nesse sentido do coração mesmo, e do símbolo que o coração carrega, que é a emoção. Enquanto que coragem era esse coração agindo em benefício, se posicionando em benefício de si próprio, não no sentido egoísta, mas no sentido de faço valer os princípios que eu carrego. Então, às vezes a gente fala assim: "Ah, eu agi de coração". Quando eu falo eu agi de coração, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que o que me levou a agir foi algo que minha alma me disse. Ou, ah, eu agi de coração. Eu estou querendo dizer, eu fiz o que minha consciência me pediu. Se alguém fala assim: "Cris, mas por que que você atendeu a esse pedido?". "Ai, eu sei que talvez não fosse o melhor, talvez eu tivesse que deixar a pessoa, aprender por si mesmo, mas o meu coração me disse". Quando eu falo essa expressão, quando eu digo que alguma coisa lá de dentro é que me movimentou, eu estou dizendo que foi a minha consciência que me alertou, teve algo que minha alma, que meu espírito me pediu para fazer. Que não necessariamente tem lógica, não necessariamente é a melhor decisão racional, mas é algo que do meu coração, que do meu ser, que do meu íntimo brota. Brota essa necessidade de agir de um jeito ou de outro. Isso é coragem. Veja que a gente associou coragem nos nossos dias atuais, por isso que eu disse, a gente se distancia lá de trás de como tudo era usado. Hoje em dia, quando a gente fala de, ai, a pessoa teve coragem, muitas vezes a gente está dizendo o seguinte, ela tomou uma atitude intempestiva, louca, meu Deus, ela foi imprevidente.
Outras vezes não, a gente diz: "Ela teve coragem, o bombeiro teve coragem de arriscar a própria vida para salvar alguém". Então essa coragem no sentido de valentia, no sentido de ser forte, que combina com essa coragem que a gente está dizendo, que é seguir o próprio coração, que é seguir os próprios princípios, que é ser fiel a si mesmo no nosso melhor lugar. No nosso melhor lugar, que é o lugar de onde vêm as leis divinas. É como se estivéssemos alinhados com o nosso self, com o nosso, com a nossa centelha divina. Então, quando nós agimos a partir desse chamado lá de dentro, que é o chamado original do espírito, da consciência, do self, da centelha divina, nós estamos agindo com coragem. E olha, não faz sentido, porque hoje em dia, para a gente seguir esse lugar lá de dentro, para a gente dar voz àquilo que a gente acredita, nesse mundo materialista, superficial, de hedonista, consumista, a gente precisa realmente ser forte. E a coragem vai trazer essa ideia de força, é o coração em ação de um jeito forte. Coragem é quando eu sigo o que o meu coração me pede, eu sigo o que o meu espírito, minha alma me recomenda, de uma maneira forte, porque provavelmente eu vou precisar enfrentar obstáculos, desafios, divergências. Aí é que entra a história da coragem. Então, fazendo esse desenho a respeito do que seria a coragem desse jeito mais profundo, filosófico e ancestral, nós podemos dizer isso. Eu tenho coragem quando eu consigo ouvir mais o meu apelo do lado bom do meu coração e não só ouço, como ajo, como pratico, como me posiciono a respeito disso, a partir desse lado bom do meu coração, custe o que custar. Isso é ter coragem. Ter coragem é você dizer o sim, sim, não, não do evangelho. Mesmo que isso te cause perder seguidores, se indispor com a família, ser tido como ET, esquisito, não ter tantos amigos, não estar tanto na moda. Quando eu ajo com base no que o lado bom do meu coração me indica, no que minha consciência me orienta, tendo coragem de bancar essa postura, ainda que isso me indisponha, ainda que isso me cause algum constrangimento, isso é ter coragem. Isso é ser corajoso. E hoje em dia, para a gente ter essa coragem de seguir os bons tesouros do coração, nesse mundo que anda tão caótico, tão desafiador, tão perturbador, realmente a gente vai estar dando provas de coragem quando a gente consegue se posicionar fiel aos nossos princípios, sem querer agradar a maioria, seguir a moda, estar alinhado com o que se instituiu como padrão social legal. Então é a gente ter identidade. Uma outra forma que a gente pode dizer quem é corajoso é quem tem identidade. Ele não segue a manada, a onda, a massa. Ele não aceita, ele não se curva para aquilo que lá no fundo ele sabe que não é bem assim. Só para não se indispor, só para não ser perseguido, só para não ser cancelado. Ele se mantém autêntico, original. Ele se mantém alinhado com os seus princípios que vêm desse lugar iluminado do nosso ser. Eu estou dizendo e reforçando essa história do lado bom do coração, dos bons tesouros do coração, porque nós sabemos que somos imperfeitos e temos nosso lado escuro, nosso lado sombra, como a psicologia traz. Nós temos neste lugar sombrio do nosso inconsciente muitos conflitos instalados, complexos na linguagem junguiana. E esses conflitos, essas nossas reminiscências do passado, as experiências negativas, os nossos vícios, paixões, atavismos, eles muitas vezes é que interferem na nossa postura e passamos a não ter coragem. Então,
Por que será, poderíamos nos perguntar, o que será que me impede de ser corajosa? Ou seja, o que será que me impede de me posicionar na vida de acordo com o que eu acredito, com os meus princípios, com minha consciência? O que que me atrapalha? Me atrapalha os meus próprios conflitos. Porque se eu tenho, por exemplo, baixa autoestima, eu vivo querendo ser valorizada, eu vivo querendo ser aprovada, eu vivo querendo agradar para as pessoas gostarem de mim, porque eu mesma não sei o meu próprio valor. Se eu vivo querendo agradar os outros, e em determinado momento eu tenho vontade, o meu espírito me pede para me posicionar de um jeito que, avaliando, pode ser que as pessoas não gostem do que eu vou falar, se essa baixa autoestima, que é um complexo, que é um conflito, ela pode me atrapalhar a postura corajosa de falar aquilo que eu acredito. Ai, mas se eu falar o que eu acredito, eles não vão gostar de mim. Eu tenho conflito de baixa autoestima, preciso que as pessoas gostem de mim. Então é melhor eu não falar para que elas continuem gostando de mim. Então eu deixo de ter coragem, eu deixo de seguir o meu coração, eu deixo de ser fiel àquilo que eu realmente penso, acredito. Eu abro mão da minha identidade para pertencer a um grupo, a um amálgama. Aí eu não sou corajosa. Então, corajoso não é só o herói que salva vidas, os bombeiros, os policiais que se arriscam para manter a segurança da população, os médicos que dão a vida e todos os professores corajosos que enfrentam uma sala de aula hoje com tão pouca disciplina, com tanta falta de limites. Não são só esses que são corajosos, que vão para a guerra. Corajoso é aquele que, mesmo em silêncio, às vezes ele consigo mesmo, ele é capaz de, por exemplo, se disciplinar, se disciplinar para se manter fiel a si mesmo. Ninguém está me vendo. Eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa que minha consciência me diz não é bom. Isso é imoral. Ninguém vai saber. Ainda assim, para me manter fiel aos meus princípios, eu me policio. Eu me disciplino. Eu não vou fazer isso, ainda que ninguém fique sabendo. Isso é ser corajoso. Ninguém nunca vai saber, ninguém nunca vai presenciar, e eu tive ali um ato de coragem. Porque analisando a situação, eu abri mão de uma coisa que era um interesse passageiro, uma paixão, um desejo, uma facilidade, um atalho. Eu abri mão desse benefício pessoal para me manter fiel aos princípios morais que eu acredito, à minha ética. Eu fui fiel a mim mesma enquanto ser essencial e não me deixei arrastar pelos conflitos, pelos complexos, pelas paixões que querem que eu vá para esse caminho mais fácil, mais confortável, que eu tenho vindo a tantas vidas. Isso é ter coragem. A gente poderia dizer que ter coragem é a gente viver a vida que nós fomos, programados, não no sentido de robotizados, mas planejados. É a vida que me cabe, é a vida que faz sentido para minha história espiritual, é a minha vida. Ser corajoso é aquele que é capaz de viver a própria vida. Jesus foi. E Jesus, uma passagem clássica que nós observamos isso que estamos falando, é quando ele está lá numa casa de um dos apóstolos, conversando, a casa cheia de gente, e ele confraternizando com as pessoas, ensinando, cuidando, e alguém diz assim: lá fora está sua família, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles não estão nem conseguindo entrar aqui, com tanta multidão. Mas eles mandaram um recado para você que eles estão lá fora. Então Jesus tem esse dilema. Eu paro o meu atendimento, eu interrompo a ajuda, a educação que eu estou oferecendo, eu interrompo o meu trabalho para ir seguir o que minha família quer, e aí o coração dele diz: não, não, continue trabalhando, continue fazendo o que você tem que fazer. Seja fiel a você e a Deus. Não modifique aquilo que sua essência te pede para fazer, porque o outro quer que você faça outra coisa. Então ele diz assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu estou aqui sim para servir a minha mãe e aos meus irmãos, mas
Minha mãe e meus irmãos são todos esses que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, eu não preciso agradar fulano, eu preciso agradar a família humana em nome de Deus, de acordo com aquilo que Deus me ensina, espera de mim. Então o meu trabalho aqui é um trabalho de identificar internamente o melhor a ser feito e se posicionar fiel a isso. Às vezes não é tão fácil de identificarmos o melhor a ser feito. Será que eu faço isso ou aquilo? Não sei, não está claro. Aí, se não está claro, significa que eu ainda sou ignorante nisso. Eu não sou capaz de identificar se é melhor eu fazer isso ou é melhor eu não fazer isso. Então você fica ali nesse dilema, mas será que eu faço ou não faço? Analiso prós e contras, pergunto, me consulto, oro. Ainda assim não tenho certeza, mas eu escolho fazer, tudo bem. Você não vai ser responsabilizado pelo produto do que aconteceu. Você vai ser responsabilizado pela atitude que você teve, que foi responsável. Você avaliou, analisou, pensou, se consultou, orou e agiu. Ah, eu agi e no fim não era o que eu devia ter feito. Eu percebi que eu deveria ter feito diferente. Tudo bem, aprende para a próxima. Mas você foi corajoso. Você foi corajoso porque você procurou ser fiel aos princípios que você carrega, a sua ética. Você não olhou lá fora para saber o que dá mais curtida, o que fica mais famoso, o que dá mais dinheiro, o que é mais gostoso, o que é mais fácil, o que é mais prazeroso, e é isso que eu vou fazer. Isso não é ser corajoso, pelo contrário. Você foi corajoso porque, apesar de você não ser o mais beneficiado com a atitude que você teve, no sentido passageiro do termo, eu não ganhei nem mais beleza, nem mais riqueza, nem mais curtida, nem mais prazer, ainda assim eu fiz o que eu achei que eu precisava fazer. Isso é uma ação de coragem. Eu agi com o meu coração. Tem um livro de Aristóteles, pequenininho, mas é um tratado de moralidade e de ética atualíssimo. A linguagem, sim, pode ser. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas que jeito estranho de falar para o momento atual. Mas o conteúdo, se você aperta e vê o que sobra, é um tratado de ética que ele escreve para o filho, Nicômaco. Chama Ética a Nicômaco. É um pai ensinando coragem para o filho, no sentido de: filho, deixa eu te ensinar como é viver pelo coração, nesse sentido de viver pela sua ética. O que é ética? Então ele faz esse livro Ética a Nicômaco e vai explicando como que é a vida no dia a dia e como que são as melhores atitudes éticas a se tomar. E ele tem um momento em que ele fala, que eu acho que talvez um dos pontos principais do livro, em que ele fala ele fala da virtude. E ele fala que a virtude, ela é como se fosse a metade, o meio termo entre dois vícios. Existe de um lado as polarizações, veja que interessante, ele já falava de polarização lá sem usar o termo polarização. Ele diz assim: os vícios são sempre são sempre extremos. Um é um extremo da escassez, é o que falta, e ele se torna vício pela falta. E o outro é um vício pelo excesso, pelo exagero. Ele se torna vício porque ele passou do limite. Então, nós temos um vício por excesso de algo, um vício por escassez de algo e um vício por excesso de algo. E esses vícios, quando eles vão se encontrando no meio, ele dá a virtude. A virtude é a combinação boa, é a combinação mediana. Não quer dizer estática, não quer dizer que a gente vai ficar aqui para sempre. A gente se movimenta assim, mas é mais uma diretriz para eu saber mais ou menos aonde que está a melhor decisão. A melhor decisão é sempre aquela que não é nem polarizada para um lado e nem polarizada para o outro. Ele não está trazendo uma visão estática da vida. Fica aqui engessado, não pode sair, não pode olhar para o lado, porque isso não é nem ser humano. O ser humano transita, às vezes a gente cai um pouco para cá e cai um pouco para lá. Ele está dando um norte. Ele está dizendo, ó, presta atenção em você, porque toda vez que você estiver muito para um lado ou muito para o outro, muito na escassez ou muito na abundância no sentido exagerado do termo, cuidado, porque isso daí está mais para vício do que para virtude. Então ele diz isso, a virtude é essa medida entre dois vícios. E um dos exemplos que ele dá para falar da virtude, para exemplificar para o filho, é exatamente a coragem. Então ele diz que a coragem é a virtude. A coragem é a virtude. Quais seriam os vícios correspondentes à coragem? De um lado, é o vício que falta coragem. Quando falta coragem, eu sou o quê? Covarde. Ou seja,
meu coração me diz: "Fale, Cris", e eu não falo porque eu tenho medo do que vão achar de mim. O meu coração me diz: "Se posicione, Cris", e eu não me posiciono para não ficar mal na fita. Meu coração me diz: "Vai lá e faça", meu, eu não vou porque vai que sobra para mim. Sou covarde, não posiciono. Fico escondidinho para não sobrar para mim, não quero me comprometer e não ajo. Covarde. Faltou coragem, é um vício. E do outro lado, o exagero da coragem é aquele que faz até o que não é dele fazer. É aquele que faz antes do que se determinou como bom para ser feito. Sabe, a pessoa intempestiva, impetuosa, ela exagera, ela exagera, ela passa do limite, já não é mais coragem. Porque você ali está um pouco a serviço de mostrar que eu sou fortão. Então você invade o que nem é da sua alçada, nem é do que não te cabe fazer e você vai e você atropela. Ah, deixa que eu resolvo isso daí, sai batendo em todo mundo. Isso não é ser corajoso. Isso é ser espaçoso, isso é ser intempestivo, isso é ser impetuoso. Você extrapola o lado que é seu, o lugar que é seu, o que te cabe fazer, o papel que é seu. Então a coragem, ela é sempre essa combinação mais ou menos equilibrada. Ela é, ela raciocina, ela pensa, ela reflete antes de agir, ela pondera, para ela nem cair na omissão e nem extrapolar num abuso de um poder, de uma força que já nem caberia a ela fazer. Então, Joana de Ângeles vai falar dessa coragem relacionada com Jesus e vai mostrar para a gente nas passagens da vida de Jesus as várias manifestações de quando ele agiu baseado em quem ele é. Não se importou em agradar as pessoas, não temeu ser perseguido pelos hipócritas fariseus, também não quis se ficar bem na fita com os romanos. Ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus que estava nele. Eu e o Pai somos um, que é a centelha divina que a gente já tem, mas a gente não acha ela em nós. Nós já temos Deus em nós. Não é que a gente vai evoluir para um dia a gente ter Deus como Jesus já tem. O problema é que a gente não acha na gente. Jesus já achou. Nós precisamos evoluir para descobrir onde Deus está em nós, porque ele já faz parte de nós desde quando fomos criados. Bom, vamos então entrar em Joana. Começo com o seguinte trecho. A mensagem de que se tornara portador, Jesus, objetivando libertar consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem. Então a gente pode dizer que Jesus é o herói corajoso, modelo para as nossas vidas. E Joana começa anunciando isso. Jesus foi o paladino da coragem, porque em cada passo, em cada dia, em cada momento, em cada experiência que ele teve, ele precisou de coragem para se manter fiel à própria missão, a Deus, ao amor. Porque o mundo que ele veio, ainda hoje, não é só naquela época, não, ainda hoje, não favorece ações corajosas nesse sentido do que nós estamos falando. Ainda é preciso muita energia para se movimentar e ser fiel a si mesmo. Ainda precisa muito presença de espírito para falar, eu vou bancar e eu vou falar, ainda que todo mundo se volte contra mim, ainda que eu seja cancelada, execrada, excluída, seja lá o que for. Imagina naquela época o quanto Jesus precisou ser forte para se manter fiel a cada momento da sua vida aqui na Terra. Então ele foi, segundo Joana de Ângeles, o nosso paladino da coragem. Ele esteve no nosso mundo, mas não foi do mundo, não se misturou com as coisas do mundo. Ele era, assim, um estrangeiro aqui a olhos vistos. Ele viveu na terra como a melhor forma de se viver na terra. Mas nós não sabemos viver na terra como ele viveu até hoje. A gente ainda cria as nossas normoses e somos engolidos por elas. Ainda estamos tentando naturalizar comportamentos imorais e antiéticos. Ah, se a gente falar que isso daqui é normal e que todo mundo faz, pronto, ninguém mais cobra,
ninguém mais fica com vergonha de fazer e a gente fica tudo bem, não fica não. Porque lá no nosso interior existe uma voz divina que fala. Lá no fundo temos a consciência que diz: isso aí não tá legal. Não é porque as pessoas não estão te cobrando, não é porque todo mundo faz que isso é bom, é nobre, é agradável, faz bem para o coletivo. Então Jesus não se vendeu para nenhuma normose, para nenhuma patologia da normalidade, para nenhum modismo, para nenhuma campanha que impõe que as coisas precisam ser desse jeito e quem não for tem que ser cancelado. Jesus não aceitou nada disso. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel a ele mesmo. Seguiu com o coração a sua vida na terra e pagou um preço por isso. Mas o preço que ele pagou é infinitamente menor do que ele pagaria se ele tivesse transgredido a si próprio. A gente lembra aqui também do próprio Sócrates, né? Quando ele estava lá nos seus últimos momentos, ele tinha sido preso injustamente, como até hoje a gente vê isso acontecendo, essa arbitrariedade, essa interpretação de acordo com os próprios interesses do que é justiça, o que serve para cá não serve para lá, o que eu aplico aqui eu não aplico lá. E Sócrates foi preso porque ele estava corrompendo a juventude, ou seja, libertando as consciências, as mentes dos jovens. Ele estava ensinando os jovens a pensarem. A gente sabe que os poderosos ou os falsos poderosos, eles gostam de ensinar os jovens o que pensar. Vem cá, jovem, que eu vou te contar o que você tem que pensar. Isso é o quê? Isso é doutrinação. Isso é roubo da mente do outro. Isso é abuso. Eu vou entrar na sua mente e eu vou implantar aí dentro o que eu acho que é bom. Sócrates não fazia isso, ele libertava. Ele fazia perguntas, ele queria que cada jovem pensasse o que quisesse, contanto que exercitasse o poder de pensar. Sócrates queria ensinar a pensar e não o que pensar, mas foi preso. Foi preso porque até hoje isso não está na moda. O que está na moda ainda é: eu vou te converter, você vai ter a mente que a minha, a mesma mente que a minha. Eu não quero que você pense qualquer coisa, não. Não quero que você seja livre para criticar, para pensar. Não, não, não. Eu quero que você venha aqui na minha cartilha e siga exatamente o que eu estou te falando. Então Sócrates foi preso. E os seus discípulos, seus aprendizes, imagina, gente, o que que é você imaginar o seu mentor sendo injustamente preso para morrer, porque ele ia morrer, ele morreu. Então eles fizeram o que eles acharam que era justo de se fazer. Eles foram lá e conversaram com o guarda, corromperam o guarda, pagaram para o guarda, libertaram. Afinal de contas, o fim justifica o meio. Só que não, para Sócrates não. Para quem tem uma mente lúcida, não. É isso que é ter coragem. Ter coragem é você seguir o caminho que o seu coração te manda, mesmo que isso te custe, inclusive a vida, como foi Sócrates, como foi Jesus, como foi Gandhi, como foram tantos outros. Então ele chega e fala: Sócrates, nós conseguimos te libertar. Ah, é? O que vocês fizeram? Ah, nós compramos o guarda, ele vai fechar os olhos, você sai com a gente. Ele falou: Nossa, mas isso não é me libertar, isso é me prender. Como assim? Você está preso aqui nessa cela. Não, nessa cela eu estou solto. E aí ele dá esse último ensinamento. Ele diz: o que me prende é minha mente, o que me liberta é minha mente. Aqui eu estou livre, porque a minha consciência está tranquila. Se eu corromper alguém para sair daqui, eu nunca mais vou ficar livre, porque a minha consciência vai me aprisionar nessa culpa. Eu não tenho culpa de nada. Aqui eu estou livre. Se o meu corpo precisar pagar o preço de perder a vida, que seja feito, a minha mente continua livre aonde quer que eu vá. E aí já dava para perceber que ele acreditava que ele continuaria vivo e fiel a si. E isso que aconteceu, ele não se deixou vender, ele não se deixou corromper e nem corrompeu o outro. E ele acaba morrendo por isso. Mas ele disse: se eu sair daqui por essa forma, é que eu me torno preso. Não importa que eu tenho todo o mundo ao meu redor, não importa onde eu esteja, eu vou me sentir preso. Então, isso é ter coragem. Ter coragem é você pagar o preço que precisa ser pago, mas você não se permitir a corrupção nem de si e nem do outro. Continuando aqui, Joana diz: elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade
em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Ela está falando do exemplo que Jesus dá quando ele conta a parábola do bom samaritano. E ele disse que tinha alguém precisando de ajuda. Três passaram por ele. Primeiro, esse sacerdote presunçoso não ajudou. Depois, um levita astuto não ajudou. E, por fim, um samaritano, que não era bem visto na sociedade, esse que parou ajudou. Então, Jesus está dizendo: quem ali agiu com coragem? Quem ali seguiu o seu coração e seguiu o seu princípio e seguiu a voz boa do coração? Aquele que ajudou. Não importa as aparências, não importa a vida que ele tenha em termos de padrões sociais. Importa falar, eu vesti o chapéu de sacerdote, eu vesti o chapéu de intelectual, eu vesti o chapéu de governador, de governante. Tanto faz esses status que a gente conquista, de inteligente, de famoso, tanto faz. Quero saber da sua ação. Ela segue seu coração? Se ela segue seu coração, ótimo. Não importa qual chapéu você vista, ou que você não tenha nenhum chapéu. Eu sou um camponês que gosto de cuidar do meu jardim, da minha horta, vivo disso. Ótimo, você está seguindo seu coração, você está alinhado, você é corajoso. Agora, não adianta eu me enfeitar de rótulos, sacerdote, levita, seja lá o que for, se na hora que meu coração falar para mim, Cris, tem uma pessoa precisando de ajuda, eu viro as costas, eu não sou corajosa. Isso é persona, isso é ego exaltado, ego inflado. Eu não estou seguindo o meu coração, eu não sou corajoso. Então, Jesus trouxe esse exemplo. Aquele samaritano tido como uma má vida, questionado, criticado pelos padrões sociais, ele foi corajoso. Porque ele seguiu o coração dele falou: estenda a mão para esse que está caído aqui, pode ser que seja você amanhã, e ele faz. Isso é ser fiel. Ter coragem é renunciar a um bem pessoal para atender um coletivo. Veja que está lá o sacerdote e o levita. Eu não vou ganhar nada de ajudar esse fulano aqui. Pelo contrário, eu vou perder tempo, eu vou ter que gastar dinheiro porque ele está precisando de socorro. Não é do meu interesse pessoal ajudar esse caído do caminho. Então eu não faço, eu só sigo aquilo que faz bem para mim. Enquanto que o samaritano passa e fala: Nossa senhora, vou perder tempo, vou ter que achar um lugar. Tanto que ele faz isso, ele acha uma hospedaria, ele hospeda, fala pro dono da hospedaria: tá aqui o dinheiro, cuide dele, ele está precisando de atenção, cure as feridas, de alimentação. Eu vou fazer uma viagem, na volta eu paro, de volta. Se tiver mais custos, eu continuo pagando. Ou seja, o benefício pessoal que ele teve, nenhum, pelo contrário. Pelo lado material, ele teve só prejuízo, ele perdeu tempo, ele perdeu energia, teve que carregar e daqui para lá e teve perda financeira, teve que dar dinheiro ali para pagar, para curar. Mas e o ganho espiritual dele? Ele foi corajoso. Enquanto que aqueles dois que não perderam materialmente nada, porque não perderam nem tempo nem dinheiro, eles tiveram uma perda espiritual, porque geraram certamente culpa de saber que agiram de uma forma que não foi corajosa, foi covarde. Então, Jesus nos mostra o que é a verdadeira coragem. Ela não veio com aparências exteriores, não. Ele diz também a respeito daquela mulher que foi pega em adultério, né? Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura. Com naturalidade e ternura, ele acolhe aquela mulher, né? Escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. A gente sabe a história de Maria de Magdala. Maria de Magdala, que era uma mulher que vendia o próprio corpo para se sustentar ou para benefício próprio, para poder, a gente não sabe. E ela vai ser uma das maiores mensageiras do cristianismo depois que Jesus parte. Ela vai cuidar de uma casa para leprosos, ela vai doar a vida dela para ser servidora cristã. Então, o que que Jesus está dizendo para a gente aqui? Que ter coragem é não julgar o outro pelo seu comportamento equivocado. Ter coragem é empatizar com o outro, é compreender que cada um cai
no tropeço do seu pé, do seu passo. Eu não posso dizer: "Ai, olha aquele lá que caiu", eu não sei o que é estar no caminho dele, calçando os sapatos que ele calça. Será que se eu tivesse no lugar dele, meu tombo não seria ainda maior? Isso é ter empatia. É você não deduzir da vida do outro que você não pode, porque você não está lá para saber. Você não trilhou o caminho que ele trilhou, você não sofreu o que ele sofreu, você não viveu o que ele viveu. Como que você pode dizer que a pessoa deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, onde já se viu aquele fulano, olha como ele age, a gente é uma metralhadora de julgamentos. E a gente às vezes não sabe nem o nome do outro, mas eu já sei tudo. E só pela aparência já peguei, já fisguei. O que que eu fisguei? Que ridículo, que ignorância a minha eu achar que eu posso falar do outro porque eu dei uma passada de olho. Ah, porque eu fiquei sabendo. Quem te contou? Fulano que contou pro ciclano, que contou pro outro, que a mulher estava lá na casa não sei de quem e que o homem. E eu vou e eu divulgo isso, que covardia. Se eu perguntasse para o meu coração como agir, certamente ele me diria: cala-te, Cris. Você não sabe nada. Se você tiver que dar uma palavra, dê uma palavra de erguimento para o outro, de acolhimento. Isso que Jesus nos ensinou. Ter coragem é ele não seguir o padrão social, que era apedrejar mulheres pegas em adultério, como se elas fossem sozinhas, as adúlteras, não tivesse ninguém ali junto no quarto, né? Os homens escapavam, mas elas é que eram as pecadoras, eles não. Jesus não aceitou isso. E Jesus não só não se calou diante disso, como Jesus a exultou. Quando fica contra todo mundo, por exemplo, nesse momento, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele enfrenta, isso é ter coragem, ele enfrenta o status quo. Ele enfrenta essa narrativa. Ele não aceita. O coração dele fala: "Não, isso daí tá tudo errado". E ainda que ele sabia auscultar a alma humana, ele ouviu aquele apelo daquela alma, porque Amélia Rodrigues vem contar pra gente um pouquinho da história daquela mulher que teve um problema no casamento seríssimo, foi rejeitada pelo marido, se sentia carente. Lembra que eu falei? O que me impede de agir pelo meu coração? O que me impede de ser corajosa e seguir o que é o certo? São os meus conflitos. Ela tinha uma carência enorme. E esse conflito que a ajudou a tomar uma ação covarde. Porque ao invés dela se libertar do marido, não sei quanto isso seria possível, ao invés dela lutar pelo casamento, ao invés dela, seja lá, todo mundo tem caminhos. Ou se simplesmente resignar, não. Mas não é uma atitude de julgamento, é de compreensão. Quantas vezes a gente passa por isso, a gente fala, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não dou conta de fazer. Ainda não consigo. Quem não compreende isso, Jesus compreendeu, ela não deu conta. Ela estava carente, a Amélia Rodrigues vem contar pra gente. E a gente chora quando a gente lê essa passagem, mostrando o lado da mulher, como se a gente pudesse sentar para conversar com ela e ela diria do que ela já passou, daí aparece uma pessoa carinhosa. Ela simplesmente se entregou para algo natural do corpo. Ela se entregou para uma afeição emocional, ela estava carente. Quem é que não entende isso no nosso grau de evolução? Como é que a gente pode condenar? Como é que a gente pode cobrar? Como é que a gente pode acusar? Então Jesus vem mostrar. É muito mais complexo para mexer nesse assunto. Não dá para sair falando quem está certo, quem está errado, o que que devia ter feito, o que que não devia ter feito. Então Jesus acolhe e diz para ela: vai, não peques mais. Escolha melhores caminhos para você, se ame. Você não precisa de alguém para te amar, ame-se. Vai aprender a se valorizar, vai cuidar de você, vai investir na própria vida. Se apaixone por você, era tudo isso que Jesus queria. Que ela se ressignificasse, resgatasse a própria dignidade. Essa é a atitude corajosa. A covarde é aquela que aponta o dedo, que sai de perto, que não quero me comprometer. Essa é covarde. Joana também diz: conviveu com as pessoas ditas de má vida, continuando isso, sem receio de uma contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, à qual se entregavam ocultamente. Ela foi pega, e quantos não foram pegos, né?
Então, Jesus veio mostrar para a gente que ter coragem é não fugir desse posicionamento, porque ele declarava, ele não foi, ele nunca foi, ele nunca anuiu com o erro, com aquilo que era ruim, que fazia mal, que era imoral, que era antiético. Ele apontou tudo. Ele acusava aquilo que precisava ser acusado, não a pessoa, porque a pessoa ainda estava em evolução. O ato, o ato, isso não é certo de se fazer, mas eu compreendo porque você fez, porque você ainda é imperfeito, mas isso está errado. Então, ter coragem é não fugir de se posicionar. O próprio Evangelho fala também, né, naquele trecho lá de João, não seja, seja frio, perdão, gente, seja frio ou seja quente, mas não seja morno que eu te vomito. Ter coragem é o que você acha que é? O que que seu coração lá dentro está dizendo? Banque, se posicione. Nossa, errei, mas errei bem errado. Ok, mas eu me posicionei pelo que meu coração me dizia. Mas sou ignorante, não compreendi tudo, estava um pouco cego numa parte. Tudo bem, aprendi, errei, caí. Vamos começar de novo. Mas não tenha medo de se posicionar, porque vai que, então, melhor não me comprometer. Isso é errar. Ter coragem é fazer o que acha que precisa ser feito e voltar atrás quando percebeu que errou. Isso é ter coragem. Segui meu coração, dei com a cara na porta, voltei e vou fazer diferente. Isso é ter coragem. Ser covarde é melhor não falar, porque vai que o outro, então, deixa eu ficar quieta aqui. Isso é ser covarde. Jana diz também que ele não negociou favores ou se submeteu às conveniências humanas. Foi humilde, mas não se fez subserviente. Foi afável, mas não se tornou piegas. Foi amigo, mas não se qualificou de subalterno. Sempre estoico, né, corajoso, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabelecera. Jesus nem era corajoso porque ele nem se vendia, ele nem queria comprar, ele não queria agradar, ele não tinha medo de desagradar. Jesus seguia seu coração. O resultado disso, vão gostar, não vão gostar, vão seguir, não vão seguir, vão me valorizar ou vão me matar, não cabe a mim. Isso é Deus com a justiça dele. Eu faço o que meu coração me manda. Onde isso vai me levar, o que isso vai gerar, é da lei divina os frutos. A mim cabe a geração, a mim cabe a mão na obra, a mim cabe o trabalho. Agora, onde que isso vai chegar? Quando isso vai gerar bons frutos? Aí é com Deus. A gente não garante nossos frutos, não nos cabe isso. Aí é a lei divina que cuida. Então, Jesus foi corajoso, não foi identificado com a persona. Ele não desempenhava papéis aqui, eu preciso falar desse jeito, porque os que estão aqui são muito sábios, então eu preciso impressioná-los. Não. Jesus era ele. Jesus era ele onde quer que ele estivesse. Ele adaptava a linguagem para o povo. Sim, pessoas mais simples ele contava histórias, mas não no sentido de fazer uma interpretação para impressionar, para amedrontar, não. Jesus era corajoso de ser ele. E a gente, quantas vezes a gente faz papéis, desempenha papéis, porque covardemente nós estamos com medo. Então eu falo uma coisa aqui e falo a antítese da coisa ali, porque esse grupo gosta disso, mas esse grupo gosta daquilo. Então eu vou me modificando. Que covarde eu sou. Que covarde. Quem eu sou? Nem eu sei. Eu sou o quê? Uma ameba que não tem identidade, que não tem posicionamento. Então, ter coragem é você ser quem você é. Se esse grupo gosta, que bom. Se esse grupo detesta, que paciência. Não quero nem impor. Respeito, quero ser respeitada. Isso é ser corajoso. Continuando, ela diz: autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo aos deveres que te compete realizar. É como se ela falasse assim: ter coragem é a gente aceitar a nossa imperfeição. Ter coragem é aceitar que o tempo ainda precisa
operar em nossa vida, que nós ainda precisamos de experiência, de aprendizagem, de conhecimento, de vivências para crescer. Ter coragem é aceitar essa imperfeição. Ter coragem é se responsabilizar pelas próprias sombras e pela própria autoiluminação. Ter coragem é correr atrás do que é melhor para si, sem expectativa de perfeccionismo, de perfeição, mas entendendo que nós estamos no caminho, com paciência, com perseverança e com resiliência. Ela diz também: nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. Respeita, sim, as conquistas de cada pessoa, considera, toma-a como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Eu lembrei de um trecho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 21, que ele fala lá, porque o Kardec vai investigar se a gente deve falar dos erros dos outros ou não, né? Não julgue, não julgue, não julgueis, então eu não posso falar. Daí eles vão explicar o seguinte, que tudo é a intenção. O que que você busca ao analisar o outro? Se você expuser o outro, não, aí você não está sendo corajoso, você está sendo covarde. Se você contar para todo mundo, se você fizer intriga, se você espalhar o mal dos outros e fazer fofoca, tudo isso aí é covardia. Você não está agindo com o seu coração, não. Mas eu analisar o que o outro fez de bom e de ruim para eu aprender com o outro, isso é inteligência, é sabedoria. Então é isso que eles estão dizendo, olha. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Jesus o fez, né? Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, ter coragem, muitas vezes, é sim fazer o que fez quando ele falou: ai de vós hipócritas. Ué, mas a gente não pode julgar. Mas é isso, Jesus estava trazendo à luz um erro para elucidar e esclarecer uma coletividade. Não era para se vingar, nem para expor, nem para humilhar. Não. Jesus estava só trazendo à luz uma sombra que precisava ser desmascarada. Então veja que sabedoria que precisa ter. Tudo é o que o meu coração me diz. Ah, eu vou tocar no ponto nervoso, no ponto sensível daquela pessoa. Pergunta antes lá dentro. O que que você está querendo, Cris? Está querendo mostrar que você é melhor? Está querendo, tá com raiva dela? Está se vingando de alguma coisa do passado? Para. Não, eu queria realmente trazer isso à luz para que a gente refletisse. A minha intenção é essa. Eu vou acolher essa pessoa. Se meu coração me diz, aí sim é uma atitude corajosa. E para a gente ir terminando, a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios dos fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então, ter coragem é a gente arriscar, é a gente aceitar que vai errar, é aprender com o erro, é recomeçar. Isso é ter coragem. Ser covarde é não se arriscar por medo de errar, por medo do que vão dizer e ficar no mesmo lugar estagnado. Então tem que ser corajoso. Vai, pensa, analisa, se prepara e se arrisca. Analisa, avalia, vê o que deu certo, o que deu errado, começa tudo de novo. Isso é ter coragem. É treinar continuamente. E ela termina então dizendo: apoia-te nele. Sob tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Siga a consciência reta. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tem coragem de viver. Vamos ter coragem de viver de forma cristã nesse mundo ainda tão materialista.